Esse é um vídeo para ajudar os homens a se posicionarem melhor no mercado atual dos relacionamentos. Eu já vou avisando logo que não é um vídeo para mulheres virem despejar seus caminhões de mágoas, frustrações e feridas emocionais não cicatrizadas. Se você é mulher e não consegue entender essa orientação simples, ou se você vier aqui torrar a minha paciência dizendo isso aqui também se aplica aos homens e etc., eu vou bloquear você. Vá lá para uma página de mulher feita para mulheres. Minha página tem alguns vídeos para mulheres, mas ela é fundamentalmente uma página de um homem com conteúdos direcionados para outros homens. Não deveria ser tão difícil entender isso. E esse aqui é um vídeo para os homens, onde eu expresso a minha visão pessoal dos relacionamentos atuais. Eu não tenho a intenção de fazer nesse vídeo aqui um trabalho acadêmico com teor de estudo científico. O que eu vou te apresentar é minha opinião, baseada em vivências, leituras, observações e interações com dezenas de milhares de homens nos atendimentos que eu realizei como médico ao longo de mais de 30 anos trabalhando na medicina. Então é o seguinte, fera, entre os 30 e 50 anos de idade, a maioria das mulheres solteiras ou divorciadas, ou seja, a maioria das mulheres fora de um relacionamento, essas mulheres estão vivendo um ponto de inflexão psicológica. Estando solteira entre os 30 e 50 anos de idade, o desejo da mulher por segurança emocional aumenta bastante, mas isso vem misturado com um acúmulo de experiências relacionais ruins, pitadas de religiosidade autoprotetora, acentuação da romantização dos vínculos românticos e o fato de que o mercado dos relacionamentos modernos se tornou profundamente competitivo e polarizado. O resultado dessa salada toda é um conjunto de 5 características psicológicas repetidas, quase padronizadas, que aparecem na maioria das mulheres entre 30 e 50 anos de idade, independentemente da classe social ou do nível educacional. A primeira característica psicológica mais comum da mulher solteira entre 30 e 50 anos de idade é a ambivalência afetiva crônica. Muitas dessas mulheres dizem querer um relacionamento estável, mas as ações dela mostram um medo profundo de intimidade. Elas querem conexão, mas elas recuam quando um homem aparece com autoconfiança, assertividade e direção muito clara. Esse conflito interno nas mulheres surge da colisão entre desejo e insegurança. Elas querem o afeto maduro de um homem adulto, mas elas ainda trazem feridas e histórias não resolvidas da juventude ou do passado mais recente que impedem que esse afeto se concretize. A consequência é um comportamento de aproxima-afasta que desestabiliza qualquer interação. A mulher aparece, some, reaparece, fala de interesse, mas não sustenta o interesse. E ela fica num vai e vem físico e emocional cansativo demais. Depois, quando o homem larga a mão e se afasta por causa desse comportamento ambivalente, a mulher rapidamente coloca a culpa no homem e vai à procura do próximo homem para repetir o mesmo roteiro, apenas com um personagem diferente. Mulheres ambivalentes são atraídas por homens fortes, diretos e estáveis, porém elas temem ser lidas, elas temem ser vistas e, acima de tudo, temem ser responsabilizadas por suas próprias contradições. Ambivalência, para elas, é autoproteção, mas essa autoproteção as impede de alcançar o que elas tanto dizem desejar. E a esmagadora maioria dessas mulheres lutará até a morte para defender esse padrão e não mudar um fio de cabelo sequer do próprio comportamento que a sabota. A segunda característica psicológica bem comum da mulher solteira entre 30 e 50 anos de idade é a comunicação indireta, emocional e pouco assertiva. Mulheres nessa faixa etária costumam apresentar uma comunicação sempre coberta por um verniz fortemente emocional. Elas falam com um monte de eufemismos, desculpas, silêncios, emojis, frases religiosas, rodeios, justificativas e narrativas ambíguas, cheias de camadas de sentido que você, homem, tem que ficar interpretando a cada frase. Essa comunicação confusa, ela não é manipulativa por intenção, isso é uma ferramenta aprendida. Essas mulheres evitam o confronto direto porque elas associam clareza com perda. Elas escondem insegurança atrás de humor fofo, superficialidade, espiritualidade emocional ou discursos sobre paz interior, signos e forças do universo.
porque essa comunicação indireta para elas serve como um colchão psicológico, permitindo que essas mulheres recuem sem assumir que recuaram e avancem sem assumir que estão avançando. A terceira característica psicológica comum da mulher solteira entre 30 e 50 anos de idade é o déficit de estrutura emocional e prática. Entre os 30 e 50 anos, você esperaria encontrar maturidade funcional consolidada, mas é justamente aqui que costuma aparecer uma dissonância entre discurso e prática. Muitas dessas mulheres, não todas, mas muitas delas, trazem um histórico familiar bem complicado. Pais que brigavam, mães ressentidas, traições, abandono emocional numa relação anterior, irmãos problemáticos, instabilidade doméstica. Isso produziu uma mulher adulta que fala como uma mulher madura, mas ela se comporta como se fosse uma adolescente tardia. Essas mulheres desenvolveram identidade estética, aprenderam frases bonitas e gostam de falar sobre espiritualidade, mas elas não desenvolveram uma estrutura interna real, com responsabilidade, coerência, resiliência emocional e capacidade de conversar sem discutir. A quarta característica psicológica bem comum da mulher solteira entre 30 e 50 anos de idade é o fato de que elas carregam o passado como se fosse presente. Boa parte das mulheres de 30 a 50 vive num looping emocional. Traições, divórcios, erros, abusos, decepções, abandonos. Nada disso se fechou completamente, nenhum ciclo desse foi fechado. E, para piorar, o ambiente cultural reforça a narrativa da ferida. Você é uma guerreira, você é forte porque sofreu. Com esse tipo de reforço, elas transformam o passado em identidade, e isso gera dois efeitos imediatos. Primeiro, esse reforço narrativo sabota conexões saudáveis, porque as mulheres ficam sempre esperando que a dor antiga se repita agora no relacionamento novo. Segundo, elas ficam presas a histórias trágicas que justificam a ansiedade atual na qual elas vivem, e essa ansiedade se tornou parte da própria identidade delas. É aquela mulher que fala demais dos ex, que fica revivendo traições antigas, que compara tudo com antigos relacionamentos, que ainda está emocionalmente comprometida com algo que já acabou. E ela não faz isso por má fé. Ela age assim porque ela está afetivamente estagnada. Finalmente, a quinta característica psicológica bem comum da mulher solteira entre 30 e 50 anos de idade é a relação conflituosa com sexualidade e desejo. Entre os 30 e 50 anos de idade, existe uma mistura explosiva de libido, culpa, medo e validação externa. Muitas mulheres nessa faixa etária trazem uma forte carga religiosa ou moral. Outras foram educadas para mostrar pureza, mesmo já tendo desfrutado de uma vida adulta plena, na roleta dos relacionamentos. Outras mulheres trazem algum tipo de trauma sexual, direto ou indireto, mas todas elas convivem com a pressão estética e com o medo de ficar para trás. Independente do motivo, o resultado é o mesmo: sexualidade ambivalente. Elas querem ser desejadas, mas temem parecer ser fáceis demais. Elas se excitam, mas travam. Elas buscam validação, mas evitam a entrega. Elas vivem mais a antecipação do que o ato, e o desejo acaba virando defesa, não encontro. É óbvio que essas 5 características que eu listei para você não definem todas as mulheres que existem entre 30 e 50 anos de idade, mas essas características representam uma boa média emocional da mulher solteira entre 30 e 50 anos de idade que você vai encontrar por aí hoje. Essas mulheres tendem a ser ambivalentes, ansiosas, hipersensíveis, hiperreativas, inconsistentes, confusas sobre o que elas querem e ao mesmo tempo profundamente carentes de uma presença masculina que ela simultaneamente teme e deseja. Para você, homem, entender isso talvez facilite seus filtros caso você esteja pensando em um relacionamento sério de longo prazo. Algumas vezes, conhecer bem o terreno já é metade do caminho para a vitória. Fera, se você quiser aprender mais e recuperar os seus níveis de testosterona de forma natural, prática e científica, comenta esse vídeo aqui com a palavra testo e eu vou te enviar um convite pelo direct para você vir participar gratuitamente do meu grupo fechado no WhatsApp, um grupo que eu tenho lá focado em saúde e alta performance masculina. Agora em fevereiro vai rolar uma aula especial feita sob medida para a galera que está lá no grupo fechado, onde eu vou contar tudo sobre como recuperar os seus níveis de testosterona utilizando recursos e rotinas 100% naturais. 100% naturais. Então comenta testo
e vem para o meu grupo fechado para garantir o seu acesso à aula.